Bom dia a todos. Vamos nesse momento fazer uma conexão mental com o nosso mestre amigo e com a espiritualidade dessa casa, rogando a eles que nos intuam, que tragam a nós todos os ensinamentos que estão sendo necessários para o dia de hoje. E que possamos, Senhor, aqui aprender a ser mais solidários, mais fraternos, principalmente nos nossos lares, praticando a paciência e a benevolência. Senhor Jesus, protegei todos aqueles que não puderam estar aqui por qualquer razão, e a todos os nossos amigos e familiares, e a toda a humanidade. E protegei também a nossa irmã, para que ela possa ser intuída, amparada e passar a mensagem com certeza. A espiritualidade já estava preparada para esse momento. Seja conosco nessa manhã, Senhor. Sem filho. Bom dia a todos. Eu tinha feito palestra aqui no computador, mas está dando problema, então vamos só com o roteiro dela por enquanto. Até não sei se ela conseguir, a gente mostra a palestra também no slide, tá bom? Mas hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o reino dos céus. Na pergunta 959 do Livro dos Espíritos, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura, os Espíritos respondem: já dissemos, antes da encarnação, o Espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, a gente já traz aqui na Terra, né, quando a gente tem esse sentimento de Deus, de que a vida é eterna, de que a gente vai para algum lugar quando a gente deixa o plano terrestre, né? E a gente traz ainda também no nosso coração esse sentimento de quero melhorar, quero fazer alguma coisa, quero progredir, quero ser alguém. Às vezes a gente se perde um pouquinho quando vem aqui na Terra, né? Quando pensa assim, puxa, eu quero melhorar, quero ser alguém, quero fazer algo de bom, que esse sentimento ele é íntimo nosso. E às vezes a gente olha aqui na Terra e diz, ser alguém é ser alguém que tem posse, ser alguém que tem dinheiro, porque esse sentimento ele é nato nosso. E a gente não percebe que a gente já traz isso do plano espiritual, né? O homem sempre procurou essa evolução, esse desenvolvimento, esse progredir. E isso tudo vem desse plano que a gente, antes de vir para cá, a gente fez lá. Então a nossa vida real é lá em cima, né? E aí na pergunta 393, vou ler aqui para vocês também: como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer recorda? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria admissível que as atribuições da vida fossem uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu? Mas desde que isso não ocorre, cada existência é como se fosse a primeira, e dessa forma está sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa foi a pergunta do Allan Kardec e de muitas pessoas que, mas se a gente já tinha, se a gente morava, se a vida nossa é eterna, por que eu esqueço tudo, gente? Não era mais fácil? A gente se pergunta, não é mais fácil eu lembrar e ver meus erros e corrigir esses erros? Não é mais simples se eu lembrasse? E aí, antes de eu falar a minha explanação, eu vou ler a resposta dos Espíritos. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o seu passado? Quando o espírito retorna à vida espírita, todo o seu
passado se desenrola diante dele, vê as faltas nos quais incorreu e que são as causas do seu sofrimento, bem como o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma nova existência que poderia reparar e acaba de se findar. Procura provas semelhantes às que não soube vencer, ou as lutas que acredita apropriados ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores que o ajudem nessa nova tarefa que empreenderá, ciente de que o espírito que lhe for dado como guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas, ao dar-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, é o desejo criminoso que o envolve muitas vezes e ao qual instintivamente resiste, atribuindo à sua consciência o que lhe fala. Essa voz é a lembrança do passado, que ele adverte e não recair nas faltas que cometeu anteriormente. Se o espírito nessa nova existência sofre essas provas com coragem e resiste, eleva-se na hierarquia dos espíritos, quando para o meio deles retorna. Então essa resposta é bem, a gente vai trabalhar um pouquinho ela. A primeira é que, não sei se vocês perceberam, igual uma criança, a gente ensina a criança, olha, não mexe na tomada que você vai levar choque e vai te machucar. E a criança vai lá e, né, quer mexer. Não mexe que vai te machucar. Muitas vezes a criança não vai mexer porque o pai impôs com uma voz autoritária, olha, se você mexer você vai apanhar, né? Deu uma punição. Mas como é que eu sei que essa criança compreendeu a lição? Quando eu não tenho punição alguma, eu não tenho nada, e ela simplesmente compreende que se ela mexer ela vai se machucar. Então o esquecimento é para isso. Como é que eu sei que eu compreendi a lição? Deus não vai dizer, olha, se tu fizer isso eu vou te punir. Não, Deus não faz isso, porque ele é um pai bondoso e amoroso. Mas nós vamos testar, às vezes, passar por aquela experiência para retificar, para afirmar que eu realmente compreendi e eu não vou cometer aquele erro novamente. Então o esquecimento é muito importante. Além dessa parte, para a gente reafirmar ou não cair de novo, né, mostrar que eu compreendi a lição. Além disso, ele serve também para nós podermos andar. Imagina que o Ivan é meu pai, eu sou filha do Ivan e eu sei que eu matei o Ivan, ou o Ivan sabe que eu matei ele. Imagina a rixa que vai estar. Deus quer que todos os seus filhos amem uns aos outros. E se Ele colocou eu com meu algoz na mesma família, é porque eu tenho que mudar esse sentimento para um sentimento de amor. E por mais que a gente tenha essas brigas na família, a gente vai se amar, a gente vai se proteger, porque é meu filho, é meu pai. Eu não gosto dele, mas é meu pai. Né? Quantas vezes a gente vê isso, né? Não gosto dele, mas não mexe com ele que é meu pai. Ou não gosto do meu irmão, mas não mexe com ele que é meu irmão. Então a gente começa a trabalhar esse sentimento que vinha do passado, de outras provas que a gente teve uma rixa, e começa a transformar esse sentimento de ódio em sentimento de amor, que é a lição de Deus. Então a gente tem dificuldades sim na nossa família, sempre a teremos, porque a nossa família é esse casulo que foi criado para que a gente progrida, para que a gente cresça. É a oportunidade que Deus nos deu para nossas transformações. E sempre tem um ou outro motivo, irmão, não importa, sempre tem um que vai ter uma desavençazinha. Então ali existe uma ajuda mútua. Tanto essa
pessoa me ajuda a evoluir, porque eu tenho que exercer às vezes paciência, calma, tranquilidade, mudar o meu padrão vibratório, quanto eu ajudo ele a mudar também o seu padrão vibratório e suas colocações, através do quê? Do exemplo. Então a gente tem aquele que está, ou a gente tem aquele que está acima de nós, né? Que passa a ser o nosso exemplo. E a gente olha e diz, puxa, eu quero ser igual, quero ser uma pessoa que faz isso, uma pessoa que não se importa, assim, não se importa com as ofensas, que passa por cima, que perdoa, que ama. Então a gente sempre tem dois exemplos, né? Um que a gente tem que resgatar, puxar pela mão, e um que a gente tem que segurar a mão, porque é ele que está nos resgatando, né? Seja com um amigo, com a família, mas aquele rol nosso sempre tem esses exemplos. Então os espíritos, eles explicam tudo isso nessa frase que eu passei. E olha que interessante, eles ainda falam que a gente, quando retorna à vida espiritual, o véu se abre e a gente relembra tudo que a gente fez, todas as nossas vidas anteriores e o que eu deixei de oportunidade, o que eu deixei de aproveitar. E aí ele fala que nós mesmos identificamos isso, dizendo, puxa, eu preciso trabalhar o meu orgulho, então eu vou nascer assim. Eu preciso trabalhar o meu egoísmo, então eu vou aprender a dar. Eu preciso trabalhar o poder que me foi dado na última existência e eu não soube dividi-lo. Então hoje eu quero uma existência que eu não tenha esse poder e sentir o que é ter a necessidade. Nossa, eu na minha existência fui tão mal às vezes com a pessoa que me fez um pedinte, né? Eu quero ir longe dele, tá meio sujo, fedido, né? Hoje na minha próxima existência eu quero ser um pedinte, para mim saber o que é passar. Então as escolhas das provas são nossas. E nossas porque nós queremos evoluir. E nós queremos evoluir porque essa é a nossa descendência. Isso é chegar próximo de Deus. E nós queremos estar lá, dar um abraço a Jesus, um abraço a Deus. Então a gente está cada vez mais passando por dificuldades, mas todas as dificuldades são para o nosso melhoramento. Então a gente tem que passar de uma maneira resignada. Eu sei que a gente esquece, né? E dizer, puxa, mas tá difícil. Mas pode ter certeza que tu escolheu uma prova ainda mais difícil, é que Deus já deu uma brandada, né? Vai com calma, meu filho, que nem tu não vai conseguir fazer tudo isso aí que você quer, vamos por partes. Então assim, se nós estamos hoje em dificuldade nas provas, nós temos que passá-la com resignação, com tranquilidade. E é isso que Deus nos ensina, porque está no nosso íntimo crescer, está no nosso íntimo se desenvolver. E aí Kardec, na pergunta 150, ele pergunta, mas a alma não leva nada deste mundo? E eles respondem, nada mais do que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Olha essa frasezinha só essa frasezinha, vamos pegar. A gente se desespera hoje quando um ente querido nosso, às vezes não está mais conosco. Voltou para o reino dos céus, voltou para a vida verdadeira. André Luiz, no nosso lar, ele conta, né, que as pessoas que estão lá, entrando lá para voltar para a terra, né, de regeneração, eles ficam morrendo de medo, porque sabem que vão vir para a terra, sabem que vão esquecer, sabem que já falharam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e eles morrem de medo disso novamente, né? De falharem novamente. E fora a saudade daqueles que ficaram lá, né? Então eles vão sentir a saudade. Aí chega aqui, a gente não quer voltar para lá. Ficar, meu Deus do céu, e se eu morrer, o que acontece comigo? E a incerteza, às vezes a falta da fé, porque Jesus já falou muitas e muitas vezes que para alcançar o reino dos céus é necessário que tu nasças de novo. Por que nasças de novo? Porque a gente tem que voltar na terra, passar a nossa existência, as nossas provas, as nossas expiações, que é o nosso melhoramento. E acredite, hoje essa é a nossa melhor versão. Hoje nós somos as pessoas mais evoluídas que estamos. Voltaremos ao mundo espiritual, se for necessário, retornaremos à terra
E vai ser melhor ainda. Nós vamos estar cada vez mais adiantados. Sempre um degrauzinho a mais, nunca menos. Esse é o lado bom. Então a gente tem que passar nossas provas e nossas dificuldades com resignação, com tranquilidade, com fé, com esperança, sabendo o que é melhor para mim. Então muitas vezes a gente culpa. Porque foi fulano que fez isso com a minha vida, Beltrano que fez aquilo lá, ele deixou minha vida no inferno, meu chefe, isso, aquilo. E a gente não consegue perceber e olhar com outros olhos, do tipo, nossa, ele está me ensinando a ter paciência. Nossa, eu estou aprendendo a não fazer isso com os outros. Nossa, eu estou compreendendo isso. Então a gente tem que mudar também o nosso padrão vibratório. Quando a gente perdoa, a gente se livra. Nossas asas estão livres para voar e para pensar e para ajudar. Quando a gente fica com aquela mágoa, é como se tivesse uma bola de prisão no nosso pé. A gente não consegue fazer nada, não anda, não sai do lugar. Porque o meu sentimento, a minha raiva está me deixando presa ali. Por mais que foi o outro que fez alguma coisa, eu estou ficando presa. Eu tenho o poder de libertar, de perdoar e de voltar o meu pensamento e o meu coração para Jesus. E aí, lá no nosso lar, André falou assim, que impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera profunda, tranquilidade. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia, de ociosidade. A gente está passando por momentos de pandemia, por momentos de guerra, por momentos de frio, fome, aflição. Muitas pessoas estão deixando esse planeta Terra. Mas, conforme a explicação aqui do André Luiz, ele se deslumbrou aqui, no panorama de belezas sublimes, o bosque em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco e inubriante perfume, as vozes dos anjos tocando os hinos. Ele ficou embasbacado. Então a gente às vezes está se preocupando, querendo que aquela pessoa fique aqui conosco, que às vezes está sofrendo e a prova dela já terminou, gente. Olha que felicidade nós deveríamos ter quando alguém finalizou a sua prova com êxito e voltou para o reino dos céus. Não quero dizer que a gente não vai ter saudade. Acho que vai, né? Então vamos abraçar, beijar nossa mãe, nosso pai, que às vezes já foi, nosso irmão, nosso filho, que muitas vezes já não está mais no plano espiritual, nosso amigo de muitos tempos. Mas a gente não pode ser egoísta e querer que ele esteja aqui, na Terra, que é um planeta de provas e expiações. É um planeta difícil, porque a gente vai ter provas e expiações, do que estar lá, no reino do céu, trabalhando em prol dos espíritos, não tendo maldade entre os homens, porque estão todos sempre no mesmo nível. Então não vai ter diferenças sociais, não tem diferenças que a gente tem hoje. Então eles vão estar muito melhor do que nós, porque eles estão mais pertinho de Jesus, mais pertinho de Deus. E com muito mais gente para auxiliá-los. Então não se preocupamos com aqueles que já foram. Estejamos felizes em nosso coração. Abençoamos e rogamos a Deus que os ampare. Sei que a saudade existe, mas a gente vai voltar a rever todos eles. Então, essa parte do nosso lar, do livro Nosso Lar, que fala, mostra o quanto o céu é algo que a gente inspira. Como veio lá no começo no livro dos Espíritos, é algo íntimo nosso. A gente quer uma hora estar com Deus, quer melhorar, quer voltar. Porque lá é a nossa casa, aqui é uma prova, é uma escola, é um internato, que daqui a pouco a gente sabe. Ainda na conversa com o Públio, com os publicanos, teve uma historinha que Jesus veio e tinha 3 publicanos que estavam indo para casa do caminho pedindo auxílio de Jesus. E Jesus olha assim com piedade, porque eles traziam no coração deles remorsos muito pesados. Do
que eles haviam feito até aquele momento. E foram procurar Jesus em busca de perdão. Né? A gente geralmente busca, né, Deus pedindo perdão. Então eles foram procurar Jesus em busca de perdão. Jesus precisava atender um chamado urgente e pediu para Pedro atendê-los, né? Com amor, caridade, mostrando o reino dos céus e a paz. Aí conta uma história bem legal aí, porque Pedro ele erra um pouquinho na medida, como todos nós seres humanos, né? Ele esquece um pouquinho da caridade, fala só da verdade, né? E conta toda a vida dos 3 publicanos que tinham ido lá, conta, você traiu a sua esposa, você roubou, você fez isso, só falou a verdade, mas humilhou o máximo que podia. Quantas vezes isso nos acontece, né? Que a gente vai pegar às vezes e acaba sendo pisado, humilhado em muitas coisas, né? Mas Jesus voltando, olha os 3, olha só, dá uma repreendida, só um olhar no Pedro, que ele já entendeu tudo, chama os 3 para almoçarem com eles. Assim é o convite de Deus para conosco. A qualquer momento que a gente queira Deus na nossa vida, eles nos chamam para cear conosco. E aí, quando ele estava lá com os publicanos, Jesus conta sobre o reino dos céus, a beleza do reino dos céus, a beleza de a gente passar por uma prova e sair vitoriosos. Nossa, aquilo me incomoda, mas eu consegui, deixou de me incomodar. Veja só, muitas vezes a prova, aquela situação, ela não deixa de existir, mas deixa de nos incomodar, porque a gente aprendeu a lidar, aprendeu a acalmar nosso ser e dizer, puxa, isso aqui é para o meu adiantamento, eu estou olhando de outro jeito, e aquilo lá já não é mais um fardo. Por isso que Jesus muitas vezes disse, né, vinde a mim vós que sofreis, porque, né, meu jugo é leve e suave. Por que é leve e suave? Porque ele não tem mágoa, porque ele entende que todos que estão aqui na terra estão aprendendo, que uns vão errar mais do que os outros. E se a gente compreender isso dos nossos irmãos, nós também vai ser nosso jugo leve. Eu não vou ter mais a bola que eu falei no começo me prendendo, porque eu estou com raiva daquela pessoa. Não existe mais isso. Existe, puxa, como é que eu vou ajudar ele a encontrar Deus? Porque podem ter certeza que os nossos algozes, aqueles que dificultam nossas vidas, eles são muito mais sofredores do que nós. Eles estão numa situação, às vezes, muito mais precisando de auxílio do que de bronca. E quando a gente muda o nosso padrão, a gente muda a atmosfera do nosso lado. A gente consegue auxiliar, a gente consegue transformar. E Jesus então mostra para esses publicanos que eles podem, que o passado ficou para trás. O que eles fizeram, se eles roubaram, deixe. Jesus ele fala para todos que encontrou ele: o que eu preciso para alcançar o reino dos céus? Vende tudo e seguir. Ou seja, deixe o passado para trás e mude daqui para frente. Ame daqui para frente. Transforme-se em paz. Transforme-se em aquela luz que aquelas pessoas vêm nos procurar porque é uma palavra amiga. Porque é um consolo, porque é um conselho, porque eu consigo transmitir aquele jugo leve e suave, porque eu perdoei e amei, porque eu estou fazendo e trilhando o que eu vim fazer. E aí tem a história do rico, né? Do rico insensato. É bem interessante também, que eles falam, Jesus conta que tinha uma pessoa, né, que tinha a herdade de um homem rico, né, a produção dele tinha sido muito abundante, e ele falou assim, né, puxa, o que eu vou fazer com tudo isso? Já sei, eu vou construir um celeiro grande, vou botar tudo lá dentro, e tudo que eu fiz, trabalhei aqui na terra, eu vou guardar para mim. Vou dizer para mim mesmo, agora descansa, desfruta. Tudo que tu acumulou,
de dinheiro, de bens, de comida, o que quer que seja, vai dar para mim o resto da vida, vou me aposentar. A gente fica, né? Vou me aposentar. Tudo que a gente quer, né? Chega lá na aposentadoria, eu vou me aposentar, eu vou descansar. E aí, Deus, lembra que eu falei que o nosso íntimo, aquela vontade de evoluir está sempre, né? E que eu comentei também que lá, o André Luiz falou no nosso lar que era lindo, era maravilhoso, mas não tinha ociosidade. Estava todo mundo se auxiliando, trabalhando em prol um do outro. E aí, aquele homem rico, né? Vou me aposentar, tudo tranquilo. Parei de trabalhar. E aí Deus fala, louco, hoje te pedirei a tua alma. E o que tu tens? Para quem serás? Isso é para a gente pensar. Então, quando a gente trouxe naquele íntimo nosso aquela intenção de evoluir, de crescer, de ser alguém, de se tornar alguém melhor, não é alguém com posses, com dinheiro, porque isso, a hora que a gente deixar o planeta, para quem será? E nós não sabemos quando Deus vai nos pedir para retornar, quando a nossa prova findou. Então, qual é o nosso sentimento? Onde que eu tenho que crescer? Como que eu quero? Mas esse íntimo meu, essa força que vem, que a gente está no nosso coração, de onde que é? É evoluir moralmente, é evoluir espiritualmente, é evoluir para amar uns aos outros, transformando o meu jugo, a minha cruz, que é pesada hoje, em fardo leve e suave, porque tudo eu compreendo que é para minha evolução e tudo com amor eu amparo. Por isso que Jesus diz, se te bater numa face, dai a outra, amai vossos inimigos. Ele não está querendo que eu ame alguém que eu odeio, ao contrário, ele quer que eu transforme o meu amor em paz para aquele que está às vezes numa situação bem pior do que a minha, que eu estique a mão e estenda para que aquela pessoa também evolua. Isso é a fraternidade, isso é a caridade, isso é a transformação moral que viemos aqui fazer. E quando finalizamos os nossos tempos, voltamos. Mas de que maneira eu vou fazer isso? Porque Jesus ainda nessa historinha que ele conta da idade, ele fala uma coisinha lá no final, né? Jesus fala assim, ó, não pergunteis, pois, o que haverás de comer, o que haverás de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, né? Comida, bebida, conforto, tudo isso. Mas o Pai sabe que você precisa delas para sobreviver. Então, aquele mínimo para sobreviver, nosso Pai sabe que a gente precisa. Mas buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E se a gente duvidar isso, vamos olhar para o lado. Vamos pegar Chico Xavier aí, que está aí com o prêmio Nobel. O que ele tem acumulado de riquezas? Nada. Faltou-lhe vestes? Faltou-lhe o de comer, o de beber e o de vestir? Não, porque vosso Pai sabe que todos precisam disso. Mas buscar antes o reino de Deus. E o que ele buscou? O reino de Deus. Ele transformou tudo em amor e caridade, em auxílio. E quando ele auxilia, ele é auxiliado. Então não temeis nós também de fazer isso. E Jesus disse, ó homens de pouca fé. Por que pouca fé? Eu fico assim, né? Mas se eu não fizer, vai que amanhã eu não tenho, né? Vou passar fome, é melhor eu fazer, me garantir aqui. E esqueço que se eu auxiliar, eu vou ser auxiliado. E o que é o reino de Deus? Para saber o que é o reino de Deus, que Jesus fala, buscai antes o reino de Deus. O reino de Deus é esse amor, essa caridade entre todos os irmãos, essa transformação. E aí Jesus, chegando lá em Jerusalém pela primeira vez, um bando do sinédrio, né, de sacerdotes olhava ele, e um deles, olhando Jesus,
que foi Ramã, chegou lá e disse: Galileu, o que fazes aqui? Porque percebeu que ele era diferente, não era da cidade, né? Ele pergunta: o que fazes aqui? E Jesus responde para ele: vim implantar o reino de Deus aqui na terra. E ele fala: reino de Deus? Como assim reino de Deus? O que pensas tu ser o reino de Deus? Ele pergunta, né? E Jesus responde com a sua simplicidade: o reino de Deus é o reino dos céus e a obra de Deus no coração dos homens. Ou seja, é essa transformação nossa, é a obra, é nós sermos pequenos deuses. E Deus nos julga? Deus nos perdoa sempre? Deus não está sempre esticando a mão? Então, essa é sua obra no nosso coração. E nós, tendo Deus no nosso coração, tendo essa obra sendo desenvolvida no nosso coração, nós também perdoaremos, nós também amaremos, nós também que eu preciso, porque todas Deus sabe que eu necessito, e eu estarei muito mais dando do que recebendo, amando do que ser amado, como diz nosso querido. E aí, né, mas como que a gente faz? Como que eu me transformo, gente? Como que eu mudo meu coração? Como que eu expurgo do meu coração, do meu íntimo? Porque eu já sei que o reino do céu está aqui dentro, ó. Está no meu coração. Foi isso que Jesus veio fazer, transformar o coração dos homens, transformar eles em amor. Mas como que eu consigo? Porque Jesus já me deixou. Como é que eu mudo todos os dias? E aí a gente tem uma lista de coisinhas que o nosso querido Allan Kardec deixou. Ele nos deixou o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nossa, bem-aventurados os aflitos, sim. Porque aquele que está enfrentando as suas provas com resignação, ele está se transformando, ele está evoluindo. Então, coloquemos em prática. Depois a gente tem o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. O que ele quis dizer com tudo aquilo, né? Lógico que vai ter um monte de explanação lá. Mas aqueles, pois, que estão na batalha do vencer o orgulho, ou seja, de não se exaltar, né? Ele está aqui trabalhando o orgulho nosso. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que não se exaltam, aqueles que não são orgulhosos, aqueles que fazem por amor. Por isso que é bem-aventurados, porque aqueles que fazem por amor, não fazem querendo recompensa, serão recompensados mesmo assim. E lá no capítulo 8, ele fala: bem-aventurados os puros do coração, porque eu não tenho mais raiva, eu perdoo, eu amo, eu me transformei, o meu jugo passou a ser leve, suave. Porque quando a gente perdoa alguém, eu estou superior. Eu vou perdoar a Ana do que ela me fez. Eu estou me achando melhor que a Ana. Eu sou superior a ela. Quando eu não preciso perdoar, eu entendo que nós duas somos irmãs e estamos evoluindo. E que ela vai errar e que eu vou errar. E que ela vai errar, às vezes, num erro que eu já cometi em outras vidas. Ou eu vou errar num erro que ela já fez em outras vidas. Ou ainda nós vamos errar juntas os mesmos erros, mas estamos evoluindo. Então o perdão já é um pouquinho, né, o orgulho. Na verdade a gente é a compreensão. Quando a gente fala perdão, a gente compreende, a gente ama, independente do que o outro fez ou deixou de fazer, porque a gente quer o bem dele. Isso é o perdão. É querer o bem. É não trazer aquela mágoa em cima. E aí, continuando ainda, né? Nós estávamos no capítulo 8, vem o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ou seja, eu vou aceitar aquela ofensa e não vou retribuir a ofensa de volta. Eu vou aceitar e vou compreender, que já estava no capítulo anterior, o meu irmão, e vou auxiliá-lo a crescer junto comigo. Porque assim como eu estendo a mão para Jesus, Jesus estende a mão para mim, que está mais embaixo, e eu estendo a mão para o outro, que está mais embaixo. E juntos conseguimos atravessar uma corrente de um rio. Se
se todos estiverem de mãos dadas. Porque se estiver desgarrado, a água vai levar a mão. E nós também não vamos conseguir atravessar o rio. Só se todos estiverem com as mãos dadas. E geralmente o mais forte vai na frente, na puxada da corrente, e os outros todos, né, também vão puxando. Jesus está na nossa frente, com os braços esticados para nós, nos puxando. E é dever nosso puxar aquele que também está numa escada um pouquinho mais baixa, para que todos possamos subir juntos. E vem o capítulo 10. Bem-aventurado os misericordiosos, aqueles que perdoem, que compreendam, né? Então eles são misericordiosos, eles começam a compreender, auxiliam, trabalham na caridade. E aí vem o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Então eu transformei o meu orgulho, eu transformei o meu espírito, eu passei a ser brando, eu passei a ser pacífico, eu passei a ser misericordioso, a ter caridade, a ter auxílio. E aí eu vou amar sim o meu próximo como a mim mesmo, porque eu já não tenho mais essas chagas de orgulho, de vaidade, de egoísmo, porque eu estou me transformando. E aí ele diz: amai os vossos inimigos. Puxa, mas se eu já consegui compreender o meu irmão, se eu já consegui amar, se eu já consegui fazer a caridade, eu já não tenho mais inimigos. Eu só tenho irmãos necessitados de auxílio. E aí no capítulo 12, não saibas o que a vossa mão esquerda dá à vossa mão direita. Mais uma vez trabalhando o nosso orgulho. O que ele quer dizer que isso? Que eu dê, sim, ter a necessidade de receber algo em troca, que eu faça por amor, sem mesmo receber um único obrigado, porque é por amor que eu estou fazendo. E não me interessa mais se ele vai me agradecer, se vai me exaltar, porque não é por isso que eu faço, é sem querer recompensas, é só por amor, porque o reino de Deus está no meu coração. E aí no capítulo 14, né, honrai vosso pai e vossa mãe. Então é compreender a renúncia em prol do próximo. Naquele livro do Chico Xavier que tem a renúncia, mostra bem isso. O que é a pessoa deixar a vida dela para ajudar o próximo. Quando fala honrar nosso pai e nossa mãe, nós estamos falando da renúncia, de muitas vezes ter que deixar o nosso lar para auxiliar. Mas não é só o pai e a mãe, é todos. Muitas vezes eu renunciar a mim mesma em prol de alguém subir. E é fácil a gente ver isso. Quem aqui é pai e mãe, quantas vezes já deixou de comer um doce para dar o doce para o filho? Né? Por mais que queria. Eu fiz um exemplo pequenininho. Né? Ou eu deixo de... puxa, eu queria muito ir lá, mas eu não vou porque o meu filho precisa ir no meu lugar. Ou eu deixo, muitas vezes, diminuo a comida porque eu tenho que tomar um estudo. Isso é renúncia. Mas o inverso também é. A gente ensina ao mesmo tempo que eu faço isso de exemplo, a gente faz, olha que legal, a gente faz tudo isso sem querer nada em troca. A gente quer o quê? Que nossos filhos sejam felizes. É assim que Deus quer que a gente trate todos os irmãos, querendo que todos sejam felizes, compreendendo as dificuldades de cada um, compreendendo que cada um está para amar, e fazer isso sem querer nada em troca, que é esse capítulo aqui. E aí no capítulo 16, não se pode servir Deus e a mamon. O que ele quer dizer com isso? A gente não consegue servir a Deus e ao mesmo tempo, por exemplo, de repente, né, às vezes um cargo aí político que vai exigir que eu faça algumas coisas que eu não deveria, vamos dizer assim. Ou não precisa ser político, pode ser até no meu dia a dia, no meu trabalho. Puxa, eu tenho que cumprir aquilo, mas sabe quando a gente sabe que aquilo lá não bate no nosso coração? Eu acho que não deveria estar fazendo daquele jeito. Então é onde ele diz, não devo servir a Deus e a mamãe, não vou conseguir. É muito mais profundo do que isso, tá, gente? Mas vocês vão ter que ver os capítulos. Mas esse é um ensinamento que veio um após o outro no Evangelho. O caminho das pedras, o caminho da minha evolução. Então não deixem de fazer o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar, ele traz a luz, ele traz a espiritualidade boa,
Lembra quando a gente falou que se eu pedir ajuda a Deus, eu vou ser auxiliado? Para mim, fazer o Evangelho no lar, a primeira coisa que a gente faz é uma oração para os nossos benfeitores e para Deus. Nesse momento eu me conectei com Ele, Ele vai estar conectado comigo. E quanto mais orações, quanto mais tempo eu estar conectado com Deus, mais eu vou ouvi-lo. Por onde? Através da intuição, através do meu coração. Então, é isso que viemos fazer aqui na Terra. É isso que é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino de Deus no coração dos homens. Quando a gente tiver o reino de Deus nos nossos corações, quando a gente amar uns aos outros como nós mesmos, quando a gente parar, quando a gente distribuir, quando a gente fizer todos estarmos juntos, não quebrar esse elo, essa corrente de um com o outro, independente do grau, nós teremos implantado o reino de Deus. E nós teremos a felicidade, pode ter certeza. Essa é a nossa transformação. E esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada. Agora a gente vai passar para os passos, aí eu convido os médiuns aí para as salas.